cantar só um pedacinho? Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Em tuas mãos, Senhor, só vozes femininas. Atendendo ao pedido do Gustavo, são os homens. Fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Eu sempre conto para você aquela mesma velha e querida história do rei Davi. Enamorado que ficou daquela que foi mulher de Urias, ele manda chamá-la, e aí tem uma noite de amor com ela, e mais uma, e mais uma, e mais uma, até que ela se envolve de maneira completa e integral com o rei e fica grávida. Lembra disso? Davi manda chamar Urias e diz para ele: vai comigo com a mulher. Ele diz: eu não vou. Não, mas vai lá, deita lá, tem presente, não quero saber disso. Ele não vai, ele dorme na escadaria do palácio, mas ele não se envolve com ela. Então Davi não tem como culpar o sujeito. Porque imagina a cabeça dele, olha a iniquidade formada. Bom, eu tive uma noite de amor com ela. Ela engravidou. Se o marido vier e também tiver uma noite de amor com ela, logo o filho que ela vai ter será dele e não absolutamente meu. Imagine se o sujeito volta da guerra e encontra a mulher com o filho nos braços. De quem é? Do rei. Que vergonha Davi iria passar, né? Então, para esconder o mal feito, o que ele faz? Tenta colocar o marido junto com a mulher. Não consegue, só tem uma forma. O que ele faz? Manda matar. Faz uma campanha de guerra para deixar Urias debaixo dos muros, onde os flecheiros, os arqueiros, poderiam alcançá-lo. E ele morre, absolutamente morre. Não sendo por esse momento, todas as outras coisas que Davi fez trouxeram para ele, naturalmente, um peso, porque aquilo que você planta, você colhe. Davi sabia disso, mas nenhum outro pecado, nenhum outro erro trouxe tanto peso quanto este para a vida de Davi. Basta dizer que seus filhos foram mortos à espada, né? Seu filho Absalão foi morto à espada, o filho Absalão matou Amnon, Tamar foi violentada. Quer dizer, uma loucura que aconteceu na família do rei Davi por causa de um pecado. Porém, mesmo assim, Deus diz que Davi é um homem segundo o seu coração. Eu quero pensar um pouquinho no salmista Davi e um pouquinho num outro sujeito chamado Nicodemos. E o que tem a ver Davi com Nicodemos? Que história aproxima os dois? Olha o que Davi faz quando ele percebe que a culpa vinha sobre ele. Ele constrói um salmo chamado Salmo 32, onde ele vai dizer: enquanto eu me calei, envelheceram-se os meus ossos pelo meu bramido, ou pelo meu clamor, pela minha angústia de noite, porque a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Até que ele percebe assim: dizia eu, confessarei ao Senhor a minha transgressão, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, ele percebe que havia consequências na sua vida física, na sua vida emocional, advindas de quê? Do erro que ele tinha cometido. Ele estava consumido pelo sentimento de culpa. Depois que ele cria o Salmo 32, ele parte para um outro salmo. E nesse outro salmo, ele faz uma colocação que coloca a sua condição como similar, 1000 anos depois, a um sujeito chamado Nicodemos. Há uma similaridade entre aquilo que Davi vê e o que Jesus fala para Nicodemos.
Mas Davi faz assim, quer ver? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Olha que expressão profunda. Lava-me da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Você lembra que iniquidade é um pecado que acontece duas vezes, né? Ele primeiro corrói na mente. A pessoa dissimula. Ela não só dissimula, mas ela envolve a malícia também no pecado de iniquidade. É um pecado que agrupa um número grande de pecados. Ele acontece na mente e acontece no fato. Se no fato não acontecer, ele já aconteceu na mente. Então, iniquidade é um pecado que ninguém foge dele. Foi assim com a mulher de Urias. Ele, olhando para ela, criou uma situação e desejou aquela mulher. Jesus vai dizer que aquele que olhar para uma mulher e já desejar em seu coração, adulterou com ela. Então, já começa a fechar uma coisa 1000 anos depois. Olha aqui. Eu conheço, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alto do que a neve. Você lembra o que é esopo? É uma vegetação que nasce no deserto, são ramos, que o sacerdote buscava no deserto, lavava, purificava, depois molhava ela no sangue e aspergia sobre o altar. Então Davi vai dizer, purifica-me com esopo, ou seja, asperge sobre mim para me santificar, me purificar do meu pecado. E ficarei mais alvo do que a neve. Olha o que ele está dizendo. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os meus ossos que tu quebraste. Olha o que ele está dizendo, eu fui quebrado completamente. Agora, chegou o momento de terminar isso na minha vida. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Ele já estava consumido pela tristeza por causa do pecado. Interessante é que tem muita gente na igreja que peca, erra, dissimula, volta, faz e acontece, mas não sente nada. São consciências já cauterizadas, né? Coração cauterizado, já não tem mais temor de Deus. Estão fazendo a vida como uma coisa qualquer, né? Vão vivendo dissolutamente no pecado. Davi vai dizer, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados. Entende isso aqui? E apaga todas as minhas transgressões. E aqui eu vou parar. Verso de número 10, ele diz, com toda a força do seu coração, ele usa uma expressão que eu quero tornar essa expressão similar à que Jesus diz a Nicodemos. Ele faz assim. Depois que ele tosse, ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto, um espírito estável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. O que isso tem a ver com Nicodemos? Vamos lá. Salmo 51, eu acabei de ler, e dei como referência também o Salmo 32. Nicodemos está em que livro da Bíblia? Em que capítulo? Se vier no domingo que vem de manhã, você vai fazer uma dinâmica aqui, show, que o pessoal aprendeu hoje nesse, né, Patrícia? A dinâmica é muito boa, a gente vai saber tudo que está na Bíblia. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Nada isso. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo
não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe? E aqui a coisa complica, se ela tiver um livro pior ainda, né? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes por ter te dito necessário vos é nascer de novo. Quero encerrar aqui e dar como referência o capítulo 3 do livro de João, do versículo 1 até o 21º. São 21 versículos que você pode ler em casa e o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Mas eu quero pensar que Nicodemos teve uma participação efetiva na vida de Jesus. Ele andou com Jesus. Por exemplo, quando você pega lá João 7, verso 50, você encontra Nicodemos numa situação bastante interessante. Nicodemos, que era um deles, o que de noite, por exemplo, Jesus disse: porventura condena a vossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que ele faz? Quando os judeus estavam tentando incriminar Jesus, Nicodemos vai em defesa de Jesus. E se você pegar de novo também João 19, verso 39, abre lá. Olha aqui. E foi também Nicodemos no sepultamento de Jesus. Aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, João fala 2 vezes a mesma coisa, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Você sabe o que é isso? Nicodemos acompanhou Jesus desde aquele primeiro encontro. Ele foi encontrar Jesus na sua casa, escondido dos príncipes, dos judeus. Ele que era o maioral da sinagoga, ele que era um homem rico, um homem de influência, e foi falar com Jesus sobre os sinais. Olha, eu sei que você é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer aquilo que você faz se Deus não for por você. E aí Jesus olha para ele e diz assim: olha, necessário vos é nascer de novo. Como é que eu posso nascer de novo, entrar no ventre da minha mãe? Como é que é essa história? E Jesus fala para ele que aquele que não nascer da carne e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. E aqui o pastor dá uma parada para a gente pensar um pouquinho, por exemplo, no que Jesus estava dizendo a Nicodemos, quando ele disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que Jesus estava dizendo para Nicodemos? E o que isso tem a ver com o salmista Davi? Que se dizia para Jesus para Nicodemos, que se ele não se convertesse, obrigado, Luiz, não poderia ver o reino de Deus. Você sabe o que Jesus está falando para Nicodemos, amado meu? Que se Nicodemos não sofresse uma transformação profunda, ele não poderia enxergar o reino de Deus. E mais na frente, Jesus fala para ele que aquele que não nascer da carne e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então, uma coisa é ver o reino, outra coisa é entrar no reino. Quando a gente fala em ver o reino dos céus, significa uma série de questões que são bastante importantes para nós. E eu vou, durante o sermão, tratar de cada uma delas para você. Por exemplo, Nicodemos está recebendo de Jesus uma palavra que convoca Nicodemos ao compromisso de ter uma transformação profunda. O que o salmista Davi diz? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Aqui nós temos o Betinho cuida de tudo que é parte do som, é um sujeito que destrói todos os computadores. Já virá para ele aí, são quantos computadores, Natália? 9 computadores para ele mexer, e a gente vai fazer aqui um trabalho muito bom. Então ele sabe o que é zerar um HD, né, Betinho? Ele sabe muito bem o que é isso. O que Deus estava dizendo, Jesus estava falando para Nicodemos, é o seguinte: cara, você tem que sofrer uma transformação no íntimo, no coração, tem que trocar o coração, tem que zerar um HD, tem que mudar tudo, acabar. Tem que botar mais memória, tem que mexer na tua vida. Davi foi dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ou seja, a condição para você ver o reino dos céus é simples. Você precisa ter uma transformação. A condição para você entrar no reino dos céus tem base nessa transformação.
E é sobre essa transformação que eu quero que você pare e pense um pouquinho. Como é que isso se processa na vida de um ser humano? O que é nascer de novo? Nascer de novo, diga para quem está do lado, nascer de novo tem a sua origem. Início no ato da regeneração. E aí vamos falar um pouquinho sobre regeneração. São 8 apontamentos que eu tenho que tratar com você. Ó, necessário te é você nascer de novo. Aquele que não nasceu de novo, e aí vai fazer parte do sermão mais lá para baixo um pouquinho, não entende perfeitamente as coisas do reino dos céus. Por que não nasceu de novo? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, tira o meu coração, santifica o meu coração, purifica com sopro e ficarei mais alvo do que a neve. Nicodemos, olha só, é necessário que você nasça de novo, é necessário trocar o coração, é necessário transformar a sua vida. E ele acompanha Jesus até no sepultamento. Lá no sepultamento, o que ele faz? Ele traz 100 libras de composto, de ervas, e oferece para quê? Para a purificação do corpo de Jesus. Olha que aquele homem já não tem mais o seu coração firmado em quê? Em dinheiro, nas coisas materiais. Mas a transformação dele foi tão profunda que ele acompanha Jesus em todo o tempo. Ele não abdica da sua posição como príncipe dos judeus, como maioral da sinagoga. Mas ele acompanha Jesus em todos os passos. Dizer que Nicodemos foi salvo ou não foi salvo não é intenção deste sermão, porque Jesus falou com ele, o próprio Jesus falou com ele, e ele dá agora sinais de que ele abandonou o velho Nicodemos e nasceu de novo. Então entende isso aqui, são 8 apontamentos, mas eu quero fazer muito rapidamente. Nascer de novo tem seu início no ato da regeneração. Consciência do pecado. O que diz ali? Contra ti somente pequei. Por isso eu estou fazendo uma situação similar entre Nicodemos e Jesus e Davi. Contra ti somente pequei. A consciência de que ele pecou contra Deus. Segundo, a consciência do seu estado diante da morte, diante do pecado. Paulo vai dizer, porque todos pecaram e destituídos estão da onde? Da glória de Deus. E ele vai dizer que o salário do pecado é a morte. Amado meu, entende que a igreja hoje é um grupo formado por ovelhas, discípulos e multidão. Há um livro que lançaram agora, Como Ser Pastor de Multidões. Eu não quero ser pastor de multidões. Eu prefiro ser pastor de discípulos e de ovelhas, né? Multidão, querido, só quer farra, festa, né? Só quer bolo, só quer dança, só quer movimento, evento. A igreja do Senhor é formada por homens que trabalham a ideia do movimento, chamado cristianismo. Então, a consciência do seu estado diante da morte. A gente vai entender que uma pessoa tem consciência do pecado e ela sabe para onde o pecado está levando. Né? Está levando para onde? Para um estado de morte, não só física, mas a segunda morte, que é a morte espiritual, a separação eterna entre essa pessoa e Deus. Segundo, depois da consciência do pecado, a consciência do seu estado, eu estou perdido sem Cristo, o arrependimento do pecado, que é precedido de uma coisa chamada confissão do pecado. Tenho consciência, sei que estou morto, eu me arrependo do que fiz, eu confesso o que fiz, e agora eu abandono aquilo que fiz. Abandonar é importante.